capítulo de número 4, versículos de número 39, 40 e 41. Que diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenha feito. Vindo ter ele com os samaritanos, rogaram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Pai de misericórdia, Deus de poder. Senhor, agora eu quero te peço a oportunidade do Senhor Deus. Espírito de Deus. Sem os constrangidos. Pai amado, não tem estrutura espiritual, não tem estrutura eclesiástica, não tem estrutura teológica e muito menos bíblica. Mas tu sabes da nossa vida, tu sabes usa, Senhor. do que somos, tu sabes Usa, Senhor, Elias Júnior nessa noite. Pai amado, como erudito nas tuas mãos. que não seja eu, mas simplesmente seja o teu Espírito Santo. Que a tua palavra possa entrar nos corações daquelas pessoas que estão necessitadas de ouvir. Salve a alma, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, a palavra que eu acabei de dizer nesta noite, o texto muito conhecido, muito pregado, creio que muitos aqui já ouviram esse texto mais de 10 vezes, por ser uma palavra muito conhecida, que é da mulher samaritana. Mas aonde eu li, aonde eu acabei de fazer menção, eu quero retroceder um pouquinho, para que os irmãos possam entender o que Deus quer falar nessa noite. Jesus Cristo, sabendo que a perseguição contra ele estava grande, a perseguição contra seu ministério missionário era demais, estava atrapalhando o que ele estava desempenhando. Jesus então sai da Judéia com os seus discípulos e vai com destino a Galiléia. Porém, para sair da Judéia para a Galiléia, ele passa numa cidade chamada Sicar, uma cidade de Samaria. Ou seja, ele entra para dentro de Samaria. No mapa geográfico, caso os irmãos nunca tiveram feito uma consulta, da Judéia para a Galiléia não precisa passar dentro de Samaria, não precisa pegar o caminho dos samaritanos, não precisa entrar dentro daquele lugar. Mas Jesus Cristo, com os seus discípulos, resolve então entrar dentro daquele lugar. Ou seja, tudo que Jesus tem a desempenhar com o seu ministério missionário tem um propósito. Tudo que Jesus queria fazer, ele e os seus discípulos tinham um propósito, que era ele salvar vidas, libertar almas. Então, a Bíblia Sagrada nos diz que, partindo Jesus, entrando dentro daquela cidade de Sicar, ele já cansado, como diz a palavra de Deus, e já era a hora sexta, ele se depara com uma mulher perto de um poço. Os irmãos possam entender nessa noite que Jesus Cristo, mesmo cansado, mesmo exausto, ou seja, ele caminhou mais ou menos aí 36 quilômetros para chegar até aquele poço. E deparando ele com a mulher, ele chega para aquela mulher e diz: mulher, me dá água para beber. Uma mulher samaritana que foi até aquele poço ao qual Jesus estava perto para tirar água. Então, eu quero aqui trazer para os irmãos, para que os irmãos possam entender melhor que a hora como a Bíblia diz é na hora sexta, ou seja,
A hora sexta, naquele tempo, era meio-dia para a nossa hora aqui atualmente. Hora sexta lá, meio-dia era aqui. Então, a palavra de Deus diz que Jesus vai até ficar a hora sexta para encontrar uma mulher cansada. Entenda que muitas das vezes nem cansados estamos, nem exaustos estamos e queremos parar em nossa caminhada missionária. Muitas das vezes estamos descansados e queremos ficar no conformismo, no conforto de nossa casa, queremos ficar parados e deixamos de lado a palavra do Senhor, deixamos de lado o ministério ao qual Jesus Cristo deixou para nós, ou seja, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E Jesus vai nos dar uma lição, dizendo que ele, mesmo cansado, ele parou perto daquela mulher e pregou a palavra. E aquela hora era a hora sexta. Entenda que se a Bíblia faz menção de uma hora, é porque hora quer dizer tempo. Se a palavra do Senhor fala de hora e de tempo, ou seja, é o tempo de Jesus encontrar aquela mulher, ou seja, exatamente a hora que Jesus chega é a hora que a mulher vem buscar água. Quando eu falo de tempo, existe um tempo nosso e existe um tempo de Jesus Cristo para a nossa vida. Entenda que Jesus Cristo, ele sempre chega na hora certa. Ele nunca chega na hora errada, ele nunca atrasa e nunca vem antes. É simplesmente a hora certa. Quando eu falo de tempo, eu lembro do amigo de Jesus, Lázaro. Lázaro, então, veio a ficar doente e falecer. Muitos conhecem essa história. Porém, Lázaro, então, ficando doente, ficando adoecido, vem a morrer. Jesus, sabendo da notícia, ele diz: este homem não é para morrer, mas simplesmente que a glória de Deus manifeste em sua vida. Jesus, sabendo então que Lázaro tinha doentado, ele fica mais 2 dias, ou seja, para o mensageiro trazer a notícia que Lázaro estava doente até Jesus Cristo, daria 2 dias de caminhada. Jesus ficou mais 2 dias, dá no total 4, ou seja, estamos falando de tempo. 4 dias Jesus fica. Uns pregam que Jesus quis esperar mais um pouco para a vitória ser mais gostosa. Outros falam que Jesus queria dar um tempinho para que pessoas ficassem desenganadas para não chegarem na surpresa. Várias coisas que vocês podem ouvir a respeito de 4 dias que Jesus foi ressuscitar Lázaro. Porém, 4 dias, 3 dias, tinha alguns judeus que acreditavam que quando a pessoa morria naquela época, judeus místicos acreditavam que o espírito da pessoa vivia rodeando ela durante 3 dias. Entenda, se Jesus então fosse no primeiro dia, ele ia falar: não foi Jesus, ele não tem poder, foi simplesmente o espírito da pessoa que adentrou nela de novo. Se ele vai no segundo dia, ele quis dizer a mesma coisa: não foi Jesus trouxe esse homem à vida, não foi Jesus que trouxe de volta a sua morada, foi simplesmente o Espírito dele que adentrou no corpo dele de novo. Terceiro dia, se Jesus chegasse lá no terceiro dia e ressuscitasse Lázaro, saibamos que os judeus místicos iam dizer: esse homem não tem poder, foi o Espírito que adentrou na vida desse homem. Então Jesus chega no 4º dia, o tempo de Jesus. 4 dias ali, Lázaro já fica morto, 4 dias, apodrecido dentro de uma caverna. E os judeus místicos já tinham falado: esse homem já era, para esse homem não tem mais jeito. Os judeus místicos de uma seita satânica chamada Cabala, ou seja, macumbeiros e feiticeiros, já eram um pouco acabado a vida de Lázaro e espalharam pela circunvizinhança, falaram: esse homem não tem jeito, para esse homem já era, acabou seu ministério, acabou sua vida, seu sonho e sua meta. Mas entenda que o tempo de judeu não é o tempo de Jesus. O tempo da cabala não é o tempo de Jesus. O tempo dos macumbeiros não é o tempo de Jesus. O tempo dos caluniadores não é o tempo de Jesus. O tempo de Marta e Maria não é o tempo de Jesus. O tempo dos judeus não é o tempo de Jesus. O tempo de samaritano não é o tempo de Jesus. O tempo de Jesus é o tempo de Jesus.
adianta estar. Aleluia, talvez estão falando que a sua vida está acabada, que era por acabar o seu ministério, a sua chamada missionária, que era por acabar a sua família, mas o tempo de Jesus chegou para você e Ele vai mandar ressuscitar o que está acabado, o projeto, o tempo dele é na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então, Jesus Cristo chega até aquela mulher e diz para ela: você tem como me dar água para beber? Ou seja, Jesus já cansado, exausto, precisava de água. Entenda mais uma coisa nessa noite, que a mulher vira para ele então e fala: como é que você vira para mim e menciona, me cumprimenta e pede água? Que altar é essa? Para que os irmãos não fiquem assustados, entenda que os samaritanos e judeus, eles tinham como se fosse uma rixa, não tinham bom relacionamento, eles não tinham diálogo entre eles, eles eram povos inimigos do outro. Samaritano e judeu não se davam, ou seja, samaritano não pisava na terra de judeu e nem judeu pisava na terra de samaritano. Porém, Jesus faz diferente. Jesus vai lá, pisa na terra do samaritano, ao qual ele não era daquele pisado, fala com a mulher, ou seja, homem e mulher, naquela época, eles não tinham um diálogo fácil, ou seja, homem, naquela época, só podia conversar com mulheres que fossem da mesma parentela, que mulheres que fossem primas, irmãs, mães, tias. Se não fossem da mesma parentela, eles não poderiam se falar homem com mulher. Mas homem e mulher já não podiam falar. Agora, um judeu falando com uma samaritana, aí ele não podia mesmo. Então Jesus fala: dá-me de beber. E a mulher diz: como você que nem me conhece, nem sabe, eu sendo samaritana e mulher, e você sendo judeu, menciona a sua palavra até a mim, que altar é essa? Que, gente, como diz o outro, que frenteza é essa? Como você pode se referir à palavra até a mim? Então, ela se assusta e Jesus responde: se tu soubesse quem está pedindo água, se tu tivesse ideia quem está querendo essa água, se tu entendesse quem é que fala contigo, se tu pudesse imaginar quem é esse homem que menciona a palavra de você. Então, eu já entendo aqui que Jesus Cristo, cansado, Jesus Cristo já tinha viajado por muitas léguas. Jesus Cristo, então, deixa de lado o cansaço. Jesus Cristo, então, deixa de lado a tradição de judeu não falar com samaritano. Jesus Cristo, então, deixa de lado homem e mulher não falar. Jesus Cristo, então, deixa de lado homem e mulher não ter bom relacionamento. Jesus Cristo, deixa de lado costume de judeu não falar com samaritano. Jesus Cristo, deixa de lado homem e mulher, judeu e samaritano, confronto. Jesus Cristo, deixa de lado guerra. Jesus Cristo, deixa de lado rixa. Jesus Cristo, deixa de lado briga. Jesus Cristo, deixa de lado tudo aquilo que atrapalha para salvar uma vida, para chegar até aquela mulher. Se um dia você quer desempenhar um trabalho missionário, se um dia você quer pregar a palavra de Deus, você vai ter que deixar de lado tradição mundana, você vai ter que deixar de lado coisas que o mundo não alcançam. Meu Deus! Você vai ter que deixar de lado o costume, só porque fulano dá o cabelo rapado, tem tatuagem na cara, você não vai chegar para pregar, só porque fulano que parece que é uma, mas está com uma sainha, você vai deixar de falar de Jesus para ele. Prega o evangelho, fala de Jesus, Deus vai salvar, leva a palavra de Jesus, que é salvar nesse castelo. Glória! Aleluia! Ô, meu rei! Glória a Deus! É forte demais, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, Aleluia! a mulher fala para Jesus: como é que você pode chegar a mim e falar uma coisa dessa? Aí Jesus soubesse, se você soubesse quem te pede água, você não falaria isso. Pois a água que eu tenho é água viva, que vai gerar tanto na sua vida de agora como na vida eterna. Entenda que Jesus está dizendo para essa mulher que a água que ela busca, aquele poço, ela busca hoje, vai buscar amanhã, vai buscar depois, vai buscar semana que vem. Mas a água que ele tem é água que vai jorrar
que vai Meu salvar, que vai purificar, É. que vai tirar de impureza, Eita! vai levar Aleluia! para ter a vida Oh, eterna. meu Deus! Quem está